Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. A primeira vez é visitante, a partir de hoje são todos da casa, viu? Fiquem à vontade, a partir de hoje já são da casa. Vamos à palavra de Deus, se você pode, abre aí a sua Bíblia comigo em João 1. Um texto, não é jesuicidência, né? Mas Deus sempre prepara tudo, então um texto lindo que a Nath estava aqui no louvor, entoando e recitando esse texto, João capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler, vamos meditar em pelo menos 3 desses versos. Enquanto você vai procurando aí, o spoiler do estudo de hoje, ele está baseado em uma frase. Existem mensagens que o Senhor nos dá de maneira temática. Ele nos dá um tema e a partir desse tema, nós então vamos sendo construídos através da palavra que Ele vai nos dando, abordando o tema e textos bíblicos que vão embasando aquela mensagem, que vão norteando, balizando aquele caminho pelo qual nós vamos estudando a palavra e ela vai então se auto-explicando, ela vai denunciando aquilo que o Senhor deseja fazer. E às vezes a mensagem ela é assim, a mensagem ela é temática. Existe um outro tipo de exposição de mensagem, uma outra maneira de falar sobre a palavra de Deus, que são as mensagens expositivas. As mensagens expositivas, elas são aquelas que nascem a partir do texto. É um texto que o Senhor nos dá, um texto que o Senhor revela, que o Senhor ensina, primeiro aquele que vai ministrar e depois então, partindo da primícia dos ensinos, da realidade que aquele ministro, que aquele pregador, que aquela pessoa que vai anunciar a palavra recebeu de Deus, então usa-se esse texto para expor a palavra de Deus. E nós temos a graça, na nossa igreja de termos a liberdade de deixar o Espírito Santo agir, o Espírito Santo ministrar da maneira que Ele quer. Então eu particularmente sou dessas duas linhas. Por vezes o Senhor me dá mensagens que são temáticas, que nascem a partir de um tema. Por vezes o Senhor nos dá palavras que são expositivas. Quem esteve aqui na quarta-feira nós tivemos mais um culto, abençoado, como o culto de hoje. E na quarta-feira o conteúdo da mensagem foi uma palavra expositiva, uma mensagem que nasce a partir de um texto, e nós vamos então percorrendo esse texto passo a passo, e o Senhor vai então dizendo, falando, revelando aquilo que Ele quer em cada linha, em cada letra daquele texto especificamente. Hoje essa mensagem ela nasce de forma temática, mas ela nasce a partir de uma frase, a partir de uma palavra. Não é uma palavra escrita na Bíblia, mas é uma palavra fruto de contemplação, de meditação, de relacionamento com Deus, e que de tempos em tempos o Senhor faz isso, Ele coloca no nosso coração, isso vai acontecer muito na sua vida também, Ele coloca um tema, que meio que vai nortear os próximos dias. É quando Deus chama a atenção do ser humano para aquilo que Ele vai fazer naquela próxima temporada, naqueles próximos dias. E nós como igreja, nós andamos muito assim de maneira profética. O nosso pastor, o bispo Fernando, ele todos os anos recebe de Deus uma palavra que vai nortear aquela temporada, que vai dar para a igreja um sentido de estudo, que vai dar para nós uma direção como igreja, como congregação, para onde nós iremos, como nós vamos buscar a presença de Deus, qual o intuito de Deus conosco como ministério. E essa palavra é uma palavra para uma temporada inteira, para um ano.
Esse ano nós estamos debaixo dessa palavra, desse texto lindo que Deus colocou no coração do Bispo Fernando, que é: mostra a tua glória. Essa palavra, esse texto, esse desejo foi uma conversa de Moisés, o servo do Senhor, com Deus. Alguém que tinha muita intimidade com o Senhor, alguém que caminhava com Deus, alguém que viveu situações esplêndidas com o Senhor, e que em um determinado momento da sua relação com Deus, decidiu se aprofundar. Esse Moisés que vai dizer isso para Deus, essa frase, vai pedir para que Deus revele a sua glória, para que Deus mostre a sua face, para que ele possa ver Deus de uma maneira como nunca antes tinha visto. Esse Moisés foi aquele que viu o mar se abrir, foi aquele que viu a mão poderosa do Senhor retirando o seu povo, os israelitas, o povo de Deus, do meio da escravidão do Egito. Esse Moisés foi aquele que viu a sarça se ardendo no meio do deserto, no meio do nada, e a voz do Senhor que falava com ele, dizendo: olha, Moisés, desça ao Egito para livrar o meu povo, porque o clamor do meu povo subiu até mim, eu escutei o seu clamor, e eu agora então estou te enviando como uma resposta. Esse homem era extremamente íntimo do Senhor, e em um determinado momento ele decide viver algo mais. Não apenas ouvir a voz, não apenas ter a intimidade dos comandos que Deus dava, mas ele desejava romper a barreira, a película que separava a visão, a imagem de Deus da sua capacidade de ver. E então ele pede ao Senhor e ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. O segmento do texto vai dizer que Deus vai explicar a Moisés que ele não poderia ver a face do Senhor, que ninguém, nenhum ser humano teria capacidade, estrutura humana, biológica, para ouvir ou ver Deus face a face e permanecer vivo, por conta da nossa fragilidade, do nosso corpo carnal, finito, terreno, esse veículo que nós chamamos de corpo, que um dia vai perecer, que um dia vai voltar ao pó, e o nosso espírito, diz a palavra, voltará para Deus que o formou. Então Deus diz: Moisés, é impossível que o homem possa ver a minha face, mas eu vou te colocar, Moisés, sobre uma rocha, e existe uma fresta nessa rocha, existe uma brecha nessa rocha, um espaço, e você vai ficar aqui, eu colocarei a minha mão sobre ti, e eu irei passar, e você vai ver pela brecha, você vai ver pela fresta, por esse espaço você vai ver a minha glória passando. Você vai ver a minha presença passando. Você não verá a minha face, mas eu vou me mostrar, vou me revelar. Quando eu passar nesse lugar, você vai me ver. Essa história, esse momento de Moisés com Deus é muito emblemático, porque marca o desejo de um homem simples, um camponês que um dia foi escolhido por Deus para uma grande tarefa, já tinha vivido coisas extraordinárias com Deus, mas não se contentava com aquilo que de Deus ele já conhecia. E esse é o desejo do coração do Senhor para nós como igreja nessa noite, que brote no meu e no seu coração um desejo de viver experiências ainda não vividas, de ter um encontro com Deus em uma dimensão e em uma profundidade que talvez ainda não experimentamos, que coisas da parte do Senhor sejam reveladas a nós, de tal maneira que nós possamos nos surpreender e dizer que o nosso Deus é aquele que fez ontem, faz hoje, mas continua fazendo eternamente. Que nós possamos hoje nos alimentar com esse sal que é a palavra, e que venha uma sede no nosso coração de mergulharmos em águas ainda mais profundas. A mensagem e o tema da mensagem de hoje, antes de nós lermos o texto, ele é uma frase que significa: olha o que ele fez. Olhar para o que Jesus já realizou. Olhar para aquilo que Deus já estabeleceu na minha e na sua vida. Porque muitas vezes a sede de coisas novas nos leva a banalizar aquilo que Ele já realizou.
Por vezes, ao olhar para uma nova possibilidade, um novo progresso, uma nova oportunidade, nós nos esquecemos de contemplar, agradecer e viver plenamente aquilo que Deus está fazendo. E se tem algo que pode gerar sede no meu e no seu coração para viver o novo de Deus, é aproveitar plenamente, usufruir plenamente do que Ele está fazendo agora. A palavra do Senhor diz que tudo que Deus faz é bom, que a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Então, se tem algo de Deus acontecendo na minha e na sua vida, e eu creio que está acontecendo, precisa ser celebrado, contemplado, porque isso é como experimentar o sal. Quanto mais provamos de Deus, mais desejos temos de conhecê-lo de uma maneira ainda mais profunda. Então essa é a noite em que o Senhor nos convida a entrarmos num lugar de vivermos a grandiosidade futura, mas de experimentarmos coisas poderosas que Ele já está fazendo em nome de Jesus. Amém? É debaixo desse olhar que eu gostaria que você entrasse nessa mensagem que está em João 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, sentados, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Senhor, o que nos trouxe até aqui é o desejo de Te escutar, Senhor. É o desejo de recebermos uma palavra de direção, uma palavra, Senhor, instrutiva, que pode mudar a nossa história. A Tua palavra não é como palavra de homem, Senhor. A Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela não pode voltar para Ti vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Então envia agora, Senhor, a Tua palavra sobre filhos e filhas, sobre pais e mães, sobre homens e mulheres, jovens e crianças nesse lugar, e que tudo que a Tua palavra tem para realizar nessa noite aconteça. Esse é o desejo do nosso coração. Nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração para que o Senhor semeie a sua boa e poderosa palavra. Essa é a oração que fazemos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, por vezes o Senhor está realizando coisas na nossa vida e que, por falta de percepção, por falta de discernimento, nós não damos o devido valor. É muito comum nós, no meio das dificuldades, dos problemas, no meio do caos que por vezes nos surpreende, porque isso não é uma prova apenas do Senhor, isso não é apenas uma situação ruim que Deus permite. Todos nós passamos por situações difíceis. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, entretanto nós deveríamos ter bom ânimo. Ele disse que os dias maus eles iriam acontecer e que o que nós estamos para viver é apenas o início das dores, que chegaria um tempo que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra, nações contra nações, povos contra povos, veríamos pestes em vários lugares, veríamos a terra cambaleando, que coisas iriam acontecer e que isso tudo era apenas o começo das dores, que o mundo que nós estamos vendo está marchando para um colapso. Foi Jesus quem declarou, e isso vai acontecer e está acontecendo. Entretanto, o Senhor também declarou que nós devemos ter um bom ânimo.
Nós devemos ter um bom olhar, uma boa perspectiva. Nós devemos ter o nosso coração guardado, um desejo ardente e uma expectativa de que mesmo no olho desse furacão que estamos sendo submetidos, algo bom, extraordinário e maravilhoso da parte do Senhor pode e deve acontecer. A palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, um período, uma temporada, mas que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, no momento de caos, de crise, no momento de dificuldade que eu e você passamos, uma expectativa deve arder no nosso coração. E qual é? A expectativa do mundo é: olha, se está ruim, vai piorar. As pessoas no mundo que não conhecem o Senhor têm essa tese: se está ruim, vai piorar. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós temos um mandamento de Deus. Ainda que estejamos vivendo no vale de sombra ou de morte, ainda que estejamos vivendo o momento mais crítico do casamento, o momento mais difícil talvez da vida financeira, um momento de maiores dores no corpo físico, com um diagnóstico médico contrário, com coisas caindo à nossa volta, ainda que essa seja a realidade momentânea, nós, igreja, temos uma palavra de esperança. Cristo em nós é a esperança da nossa glória. Cristo em nós nos transforma em mais do que vencedores. Então, para nós pode ser um período noturno, mas a nossa expectativa qual é? Daqui a pouco o sol da justiça vai começar a raiar, vai começar a brilhar, e esse problema, essa dificuldade, essa tempestade, uma hora vai ficar para trás, porque aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até a vinda do Cristo Jesus. Se está ruim, meu irmão, em nome de Jesus vai melhorar, e que comece hoje, que essa temporada difícil, que esse vale sombrio, que esse período noturno que você não encontra saída, que essa seja a noite que o Senhor comece a ligar o interruptor, clarear a sua vida, a mente começar a ver as portas que o Senhor já abriu, e porta que Ele abre ninguém pode fechar. Que assim seja na minha e na sua vida a partir de hoje e a partir de agora. Mas alcançar esse lugar de redenção é necessário que tenhamos uma postura. Por vezes o Senhor já abriu a porta, o problema é que nós não enxergamos a porta aberta. Por vezes o Senhor já virou a chave, já nos colocou em um novo nível, em um novo estágio, mas por não perceber o que o Senhor fez, nós continuamos com a mentalidade de quem ainda está na prova. Certa vez Jesus chega em uma aldeia, e naquela aldeia existia uma família que estava passando os piores dias da sua vida. Aquela família tinha perdido o cerne, tinha perdido aquele que era no momento o provedor da casa, era alguém que representava até mesmo a figura paterna dentro do lar. Jesus chega em Betânia quando Lázaro já está há 4 dias morto, e o texto diz que Jesus amava a Lázaro, amava a Maria e a Marta. A aldeia vai até a casa delas e eles estão agora chorando porque esse homem, esse amigo de Jesus faleceu, e essa família está enlutada, está chorando. O texto sagrado vai dizer que Jesus se alegrou por não estar lá quando Lázaro tinha falecido, morrido, porque existia algo maior para acontecer do que apenas a cura de uma doença. Então, quando Jesus chega na porta da cidade, contam-se, declaram a notícia, e então Marta sai correndo e vai até Jesus. Jesus fica parado na porta da cidade e Marta vai declarar aquilo que está no seu coração. Ela vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se a tua presença física estivesse aqui, o meu irmão não teria chegado à sepultura, não seria hoje o 4º dia da nossa tristeza e angústia, porque agora não tem mais jeito, Senhor. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, se creres, tu verás a glória de Deus.
Jesus começa a virar uma chave no coração dela, chamando a sua atenção para algo mais profundo, que ela nunca tinha experimentado, que mais do que uma visita como as outras que ele fez na sua casa, que mais do que um contato físico ao redor da mesa e debaixo do mesmo teto, agora a visita era para levar Marta e Maria a um nível de revelação, de entendimento e de experiência que eles nunca tiveram. Jesus começa a chamar a atenção dela e a dizer: Marta, aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. E ela diz: Senhor, eu sei que os mortos vão ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus chama a atenção dela para aquilo que ele está fazendo no presente, no agora. Mas o seu coração, angustiado pelos problemas, está primeiro no passado. Senhor, se tu tivesse aqui, ou seja, no passado, se tu tivesse feito algo no passado, esse problema, essa dor, esse trauma, essa falência não haveria acontecido no passado. E Jesus chega e chama a atenção dela para o presente e começa a dizer: Marta, Marta, se creres, tu verás. Não é ano que vem, é agora a glória de Deus. Jesus chama a atenção dela para aquilo que já está se movendo nos céus, para aquilo que já está sendo preparado para a vida dela, para aquilo que de poderoso e inédito que ela nunca viu, que está prestes a acontecer, mas o seu coração não consegue contemplar por conta das dores do luto. Diante de Marta está o Rei da Glória. Diante daquela mulher não está apenas um discípulo, não está apenas um profeta. Diante daquela mulher está aquele que criou todas as coisas, inclusive o corpo humano de Lázaro. Ele é o próprio fôlego de vida. Jesus é o verbo. Quando o Pai fala, é o verbo que age. Tudo foi feito por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi o que nós acabamos de ler. Esse Jesus poderoso está diante de Marta, mas Marta não consegue contemplar o que está acontecendo. E então, porque ela não entende o que está acontecendo no momento, ela viaja para o futuro. Primeiro foi o passado. Senhor, se tu estivesses aqui, passado, eu não estaria nesse problema, eu não teria sofrido esse abuso, eu não teria passado por essa doença. Senhor, se tu estivesses aqui. E agora Jesus diz: Marta, algo poderoso pode acontecer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus declara isso depois para sua irmã, para Maria. Mas o coração dela, enlutado, vai para o futuro e diz: eu sei, Senhor, eu sei que no último dia o meu irmão ressuscitará na ressurreição dos mortos. Jesus percebe que ela não entende o que está acontecendo, e então pede para que Marta chame a sua mãe, chame a sua irmã. E ela vai chamar a sua irmã, e quando ela chama a sua irmã, Maria vem. E o coração de Maria também está no mesmo lugar, de luto, de tristeza, de dor. E quando Maria chega, é a mesma palavra, as mesmas. Quando Maria chega, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, o passado, com a tua ausência, se transformou em algo que hoje é insolucionável. O que as irmãs estavam dizendo é: Senhor, aquele período que nós ficamos sem a tua presença, nesse período aconteceu algo que não tem mais jeito. E existem pessoas que carregam esse estigma, essa limitação, essa dor, de coisas que aconteceram antes de conhecer o Senhor, de situações que te machucaram, que te feriram, que te agrediram antes de conhecer o Senhor, e que te causaram um trauma profundo, e hoje você carrega uma cicatriz profunda, e esse problema para você talvez é até um fator limitante, e você por muitas vezes diz: Senhor, eu não posso voar porque lá atrás cortaram as minhas asas. Senhor, eu não posso ter um casamento porque lá atrás eu sofri um abuso. Senhor, eu não posso ministrar a palavra porque lá atrás eu pequei, eu caí, eu nem te conhecia, mas naquele período sem a tua presença eu estraguei com a minha vida. E o Senhor Jesus vem e começa a mudar essa história.
Porque Ele não é alguém que apenas pode melhorar o teu presente, Ele é aquele que pode te curar dos traumas do passado e te dar uma vida nova. Aqueles que são em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas já passaram, e em Jesus tudo se fará novo para a glória dEle. Então agora Marta foi chamar Maria, e Maria vem e ela diz: Senhor, no passado aconteceu algo que o Senhor não estava. E Jesus vai dizer: Marta, eu tenho poder, Maria, eu também tenho poder para mudar a história de vocês, inclusive transformando aquilo que para vocês foi morte, tristeza e dor, em algo para dupla honra, aonde nunca mais essa aldeia, essa terra e a humanidade vai esquecer do que eu fiz na casa de vocês. Esse é Jesus, que pega situações de honra, de vergonha, de tragédia e transforma em dupla honra para a glória do seu nome. Ele é aquele que a Bíblia diz que pega o pobre do lixo e coloca assentado sobre os príncipes do seu povo. Jesus é aquele que dá um lar à estéril e faz dela feliz mãe de filhos, porque para Jesus não existe nada impossível. Esse Jesus está na porta da cidade, e essas mulheres não conseguem entender o que Ele está fazendo ou não vai fazer. A chegada de Jesus já é o prenúncio de que algo poderoso está acontecendo. Deixa eu te dizer, você não precisa de um sinal terreno, você não precisa de uma palavra profética de homem. O sinal profético de Deus, de que a sua vida está mudando e vai mudar e vai dar certo, foi o dia que você e eu aceitamos a Jesus. Jesus é o sinal cabal de que nele nós somos mais do que vencedores. Então o teu passado pode ser de tristeza, carregar traumas, de dificuldades, as suas asas podem ter sido cortadas lá atrás, mas o Senhor é aquele que diz. Isaías declarou exatamente isso: os que esperam em Jesus, no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas. Lá atrás te podaram e disseram: você não pode, vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe, não vai dar em nada. Cortaram as suas asas, e o Senhor está dizendo: se você acreditar em mim e esperar em mim, quem espera no Senhor renova as forças e sobe com asas como águia. Voam alto. Não apenas voos rasantes, não apenas perto do limite da terra, não. O lugar que Deus vai começar a nos levar é um lugar alto, porque alto é onde está o Senhor. Asas como águia. É Deus dizendo: se aqui na terra você não pôde contemplar o que eu estou fazendo, eu vou te dar uma habilidade de, ainda que com os teus pés na terra, abrindo as asas para ver coisas grandes e insondáveis que só eu posso te mostrar. Que as limitações humanas não possam mais nos paralisar e nos prender. Que as coisas do passado não possam mais ser uma justificativa para dizer: eu sou assim porque fizeram isso comigo. Hoje, em nome de Jesus, é a noite que o Senhor nos trouxe aqui para dizer: nada pode ser mais forte na minha e na sua vida do que o poder do sangue de Jesus. Não existe nenhuma obra das trevas, não existe nada que nós sofremos que possa ser mais forte que o novo nascimento em Cristo Jesus. A palavra diz: assim como Cristo, Jesus, ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. Se até aqui foi marasmo, se até aqui foram portas fechadas, se até aqui foi um senta e levanta, uma vida cinza, em nome de Jesus, hoje começa uma temporada nova. Para aqueles que creem no poder do nome de Jesus, portas irão se abrir, você vai começar a entrar em lugares e ambientes que outrora estavam fechados, o seu coração vai ser curado de traumas do passado, e aquele que começou a obra, ele vai completar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, por vezes Ele está fazendo e a gente não contempla.
Marta e Maria não conseguiam contemplar o que ele já estava fazendo. E então Jesus vai chamar Maria e vai dizer: Maria, mostra-me aonde ele está. Já que vocês pensam que eu posso agir no passado ou no futuro, mas no presente o trauma é tão grande que vocês não conseguem mais acreditar. Porque a gente consegue crer que se ele tivesse feito lá atrás, o casamento ainda estava de pé. A gente consegue crer que se ele tivesse curado lá atrás aquela dor de cabeça, hoje não seria uma enxaqueca crônica. A gente consegue crer que se ele tivesse ajudado a saldar aquela dívida lá atrás, hoje a empresa ainda estava aberta. A gente consegue ter fé para o passado e também às vezes se enche de fé para o futuro. No futuro ele pode fazer. O problema está quando a gente precisa colocar a fé em ação. Não é para o amanhã e nem para o ontem, é hoje. O justo viverá pela fé. Viver não é amanhã, não é ano que vem, não é no passado. Viver é hoje. E Deus nos chama para essa nova realidade, dizendo: olha, as coisas velhas sim já passaram, eu tenho coisas novas para fazer na vida de vocês. Mas isso não é algo longínquo, isso começa acreditando agora, acreditando hoje. Ele tem poder para fazer milagres amanhã? Tem, mas Ele tem poder para fazer agora, se Ele quiser. Ele pode mudar a nossa mente a conta-gotas, de maneira paulatina. Ele pode nos curar de traumas através de um processo, sim, Ele pode. Mas Ele pode tocar na nossa mente e nos tornar em pessoas completamente saudáveis hoje e agora. Ele é Deus. Essa era a luta de Jesus com as duas irmãs, dizendo: não fiquem olhando para o passado e nem olhando para o futuro. Eu que estou diante de vocês tenho o poder para mudar a vida de vocês agora, hoje. E quem sabe, se essa não foi a noite escolhida no calendário celestial, para que essas lágrimas que você tem derramado nessa área nunca mais caiam para a glória de Deus. E quem sabe se não foi hoje o dia no calendário celestial que o Senhor marcou para fazer o grande de repente, que nos enche de fé, que nos dá uma revelação, que nos dá um entendimento que muda a nossa história. Não amanhã, não mês que vem, quem sabe, talvez possa ser hoje. E eu me encho de fé para crer que eu sei que Ele está fazendo coisas que vão acontecer no futuro, que Ele já fez coisas no passado, mas que Ele é o mesmo hoje, que Ele tem uma porção diária para acontecer hoje, que Ele tem cura e perdão para liberar na minha e na sua vida hoje. Quando Ele chama Marta e Maria e declara onde Ele está, o coração de Maria fica dizendo: Senhor, já faz 4 dias, Senhor, esse problema é insolucionável, Senhor, o corpo já está se decompondo, não tem mais o que fazer. Aonde vocês colocaram? Jesus sabia onde era, Ele construiu a terra. Jesus sabia exatamente aonde era a tumba de Lázaro. O texto que nós lemos vai dizer que tudo foi feito por Jesus, que sem Jesus nada do que foi feito se fez, que em Jesus está a vida de quem? De Lázaro, a minha, a sua, dos nossos filhos. A nossa vida não está ao léu, não está jogada, não. A nossa vida está ancorada em um lugar, e esse lugar se chama Jesus. Nele está a vida. Aquele corpo podia estar morto, mas aquele que tem a vida estava chegando. A sua casa pode estar meio bagunçada, mas aquele que tem vida para organizar a casa está chegando. O seu coração, as suas emoções podem estar desvanecendo, mas agora está chegando diante de nós aquele que tem poder para com uma palavra colocar um morto de pé. Aonde vocês colocaram? Jesus sabia. Por que pergunta? Porque revisitar o lugar onde a dor começou, aonde o problema aconteceu, é sinal de humildade. É reconhecer: Senhor, eu estou chorando, é por essa situação, Senhor. Senhor, o que machuca a minha alma e me rouba o sono é esse problema aqui.
O Senhor já sabe de todas as palavras antes que saiam da nossa boca. Então por que falar? Não é para Ele saber, é para que nós possamos ser tratados na humildade de reconhecer que nós não podemos, mas que Ele pode. É por isso que Jesus disse para aquela samaritana no poço: se você me conhecesse, você me pediria e eu te daria da água da vida. Jesus está dizendo: se vocês me conhecem, então peçam. Porque ao pedir, vocês reconhecem o lugar de dificuldade que vocês estão. Ao pedir, vocês abrem um caminho de humildade para que eu possa entrar e transformar essa história. Ao pedir, vocês se colocam num lugar de simplicidade e vocês dão acesso para que o meu coração possa liberar bênção sobre vocês. Maria, aonde ele está? Vem e veja, Senhor. O texto diz que as pessoas que estavam lá começaram a chorar. Elas vinham chorando porque Lázaro era alguém querido e aquelas irmãs também. Jesus disse para Maria: não chores. Eles começam a caminhar e o texto diz que Jesus chorou. Talvez o menor verso bíblico na tradução para o português é esse: Jesus chorou. Uma pergunta também que não é retórica, mas que merece relevância é: Jesus não sabia que iria ressuscitar Lázaro? Jesus não sabia que uma festa estava para acontecer? O Criador dos céus e da terra, será que não tinha um script montado e um roteiro perfeito para que o final daquele velório se transformasse na maior festa que Belém já viu? Que Betânia poderia experimentar, que Israel poderia declarar? Será que Jesus não tinha todos os passos contados? Sim, ele tinha. Então por que chorou? Chorou porque Jesus se compadece da minha e da sua fraqueza. Chorou porque ele não fica de lado, alheio às dores e aos sofrimentos que eu e você carregamos. Ele sabia que o final da história seria de festa, mas ao ver o coração quebrado de Marta e de Maria e daquela cidade, ele se envolve com aquela dor e também chora. Às vezes os homens, as mulheres, os amigos, os líderes, às vezes nós somos insensíveis. Às vezes nós já passamos por um problema e vencemos, e quando alguém está passando, nós apenas animamos dizendo: olha, você vai conseguir, vai dar certo, não fica assim. Mas não conseguimos colocar o nosso coração de novo naquela situação ao ponto de se compadecer de verdade. E Jesus é esse bom amigo que não apenas nos alenta, nos coloca para cima dizendo: vamos, meu filho, eu sei o potencial que você carrega, eu sei que você é capaz de suportar essa prova e que você vai dar mais um passo na minha direção. O meu espírito vencedor está com você, vamos embora, vamos para frente. Jesus não apenas faz isso, o espírito dele não apenas nos ministra a avançar, não, o seu espírito também se compadece das nossas dores. Por isso a palavra diz que nós temos um sumo sacerdote que entrou para fazer um sacrifício, e esse sumo sacerdote, ele não é alguém que não possa se compadecer das nossas dores. Ainda que o patrão, ainda que o pastor, ainda que o líder, a esposa, os filhos não consigam compreender o tamanho da dor que você carrega, hoje se apresenta alguém para você que entende completamente a tua dor e o teu choro. E mais, ele não fica alheio dizendo: levanta, não é nada. Ele desce ao nosso nível. Ele desce no lugar, no ambiente onde nós estamos, na nossa pequenez. E ali naquele lugar se envolve conosco. E se preciso for, mistura suas lágrimas com a nossa. Não é alguém que oferece um lenço para quem está chorando. Não é alguém que oferece um tapinha nas costas para quem está com dor. Não é alguém que apenas diz: vai passar, para quem está extremamente depressivo.
É alguém que se envolve como homem nenhum pode se envolver. É alguém que desce nos lugares mais profundos da nossa incapacidade humana e se envolve ao ponto de oferecer o seu próprio ombro para dizer: eu estou contigo. Que as suas próprias lágrimas se mesclam com a de Marta e a de Maria. Ele chorou. E por isso andar com Jesus é apaixonante, porque Ele não apenas diz o que fazemos, Ele se compadece de verdade das nossas dores. Como não amar um Deus assim? Um Deus que já sabia que a festa da ressurreição estava prestes a acontecer, mas que não banalizou a dor daquela família. Existem pessoas que nem oram mais por algumas situações da sua vida. Não oram porque primeiro causa dor, revisita o lugar da necessidade, dói demais. E por outro lado, existem aqueles que não oram porque pensam: o meu problema é pequeno demais. É até vergonhoso chorar pelo que eu estou chorando. No ambiente que eu estou tem gente passando coisas mais difíceis, e você se coloca nesse lugar como que se Deus tivesse coisas mais importantes. Sabe o que a palavra de Deus diz? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra diz que Deus amou o mundo. Que mundo o Senhor amou? Será que foi esse mundo de guerras pervertido? Que mundo? Porque Deus entregou o seu Filho por amor ao mundo, nos amou de tal maneira. Que mundo? O mundo que o Senhor amou foi o meu e o seu mundinho, a minha e a sua vindinha, a tua família e as tuas peculiaridades, os teus desejos, as tuas dificuldades, a minha vida e a sua vida, os nossos problemaços e os nossos probleminhas. O Senhor tem poder para fazer o grande e o pequeno. Ele nos ama. Nesse dia, Ele chega diante da cova, e quando Ele chega naquele ambiente, Ele diz: retirem a pedra. Ele diz: retirem, removam, façam a força que vocês puderem para contribuir com aquilo que eu estou fazendo. Ele poderia ter dito: rocha, saia daí. Ele criou o universo. Mas nesse dia, quando Ele diz: removam a pedra, Ele está dizendo: se envolvam com o máximo de força possível que vocês ainda carregam na direção do milagre que eu estou fazendo. As palavras dizem, as pessoas dizem, as notícias podem dizer: olha, não tem mais jeito, não tem como. Mas aqui dentro, aí dentro, o Senhor colocou um espírito que a cada dia renova um pouquinho as forças e diz: olha, eu não sei nem por que eu continuo crendo, mas aqui dentro algo me leva a crer que hoje vai ser melhor do que foi ontem. De que essa semana que vai começar vai ser diferente. E talvez você não tenha nada físico, natural para dizer: olha, a evidência é essa. Talvez a única coisa que te motive é realmente no fundo do teu coração a tua fé em Jesus. E é essa fé que o Senhor está dizendo: é por causa dela que eu estou dizendo: remova a pedra. E uma vez que a pedra é removida, uma vez que nós podemos fazer tudo o que a gente pode com todas as nossas forças, Jesus fala. E o texto diz que Jesus declarou: Lázaro, vem para fora. Não apenas Lázaro fique vivo, não apenas Lázaro volte à vida. Lázaro, vem para fora. Porque o milagre que vai acontecer nessa família, porque aquilo que era para desonra e morte, porque aquilo que era para tristeza eterna, agora eu não quero que aconteça apenas no secreto. O que eu vou fazer na vida dele, chega um momento que quando Deus vira a chave, não é apenas dentro da cova, não é apenas atrás da tumba, não. Quando Deus faz e traz a vida, Ele não apenas faz a vida voltar, Ele traz à tona para que todos possam contemplar o que Ele está fazendo. Vai chegar um dia que essa cicatriz não vai ser mais nada do que uma cicatriz. Mas Jesus
vai te dar tanta autoridade nessa área onde você foi machucado, que você vai estar fora da cova, declarando que aquele que começou a boa obra lá atrás, hoje trouxe tanta vida, que você naquela área se transforma em um referencial, não apenas vivo, mas fora da caverna. O Senhor hoje também chama homens e mulheres para viver uma vida fora da cova. Tem gente viva, mas ainda está lá dentro da caverna, inoperante. O coração já está pulsando, a vida já voltou, mas está todo enfaixado. As faixas que remetem ao velório, que remetem-se à morte, que se remetem ao luto, ainda está dentro da cova, no lugar do sepultamento, no lugar da morte, mas já tem vida. Mas todo enfaixado dá vergonha de voltar. E o Senhor está dizendo: não se envergonhe do teu passado, porque eu vou fazer coisas novas hoje na sua vida. O seu passado vai ser apenas uma parte da sua história, mas não vai mais comandar o teu futuro. Quando ele sai, Jesus manda tirar as faixas. Primeiro é exposição, e essa exposição dá para ver, ele saiu da morte. E essa exposição dá para ver, ele acabou de se levantar, está todo machucado, caiu. Essa exposição dá para ver, andava num carrão, agora está de bicicleta, está quebrado. A exposição ainda dá para ver, porque está todo enfaixado. Mas chega uma hora que é Jesus quem ordena: tirem a faixa. Você vai passar e as pessoas não vão conseguir se lembrar ou fazer menção de crer que um dia você esteve na cova. Não é porque nós somos, mas é porque Ele é. Não é porque nós merecemos, mas essa é a essência de Jesus. Chega uma hora que você vai contar o lugar de onde Ele te tirou, e as pessoas terão dificuldade de acreditar que foi de lá desse lugar tão raso, que foi desse ambiente tão profundo, cheio de faixas limitantes que te remetiam à morte. E você vai dizer: foi, Ele me visitou naquele lugar onde não existia mais possibilidade de homem algum fazer algo por mim. Ele desceu naquele lugar, liberou uma palavra, me tirou da morte, me botou na exposição e me libertou para a nova vida. Eu vejo pela fé faixas caindo, faixas que te impediam de levantar os teus braços e dizer: olha, vida nova. Reconheço os meus erros, sei que coisas no meu passado não me trazem alegria nenhuma de tê-las feito, mas eu hoje reconheço que aquele que me deu vida nova também está me habilitando para um tempo novo de exposição na sua luz para a glória de Deus. Ambientes novos, ambientes de vida, é o que o Senhor está preparando e fazendo e liberando na sua igreja. Como eu te falei, essa mensagem nasceu com uma frase: olhem o que Ele fez, contemplem o que Jesus fez, perceba aquilo que Ele já realizou na sua vida. E através dessa contemplação se prepare, porque as coisas novas do Senhor são sempre superiores àquelas que Ele já realizou. Perceba, identifique, contemple o que Ele já fez, para se preparar, se animar e abrir as asas para voos ainda mais altos. 3 coisas que nós devemos nos lembrar que Ele fez. A primeira delas é lembrarmos que Jesus fez todas as coisas. O texto que nós lemos diz exatamente isso: tudo foi feito por Ele. Colossenses 1,12 vai dizer: damos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Porque Ele, Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
porque nele, em Jesus, foram feitas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Olhar para tudo que nós já vivemos de bom e reconhecer que foi Ele quem fez. Olhar para a sua trajetória até aqui. E às vezes, gente, olhar para o bom que Deus fez, quando o dia que estamos vivendo é mau, parece antagônico. Salomão disse assim, que adorar a Deus com um coração triste é como derramar vinagre em uma ferida exposta. Adorar a Deus nos remete à alegria, à celebração, festividade. E Salomão está dizendo que adorar a Deus, celebrar a Deus, glorificar a Deus no dia triste, no dia mau, é como derramar vinagre em uma ferida aberta. O primeiro momento quando se faz isso, quando nós damos glória ao Senhor por aquilo que Ele fez no dia mau, o primeiro momento quando a gente começa é com dor, é com choro, arde, dói, a ferida está aberta, ácido entrando, mas o resultado disso é poderoso. Começa com dor, mas o mesmo vinagre ácido que faz doer a ferida no primeiro momento, num segundo momento é asepsia, é limpeza, vai curar, vai tirar os germes, vai fechar e vai transformar em algo do passado, sem dor, para a glória de Deus. Então Deus está dizendo, no dia mau, junte os seus cacos. No dia mau, não deixe de vir na presença do Senhor. Quando tudo estiver dando errado e você não souber bem por quê, Senhor, junte os seus pedacinhos, junte um pouquinho do que sobrou e comece a adorar ao teu Deus. E comece com um pouquinho de força que você tem, porque no começo dói demais, é vinagre entrando numa ferida exposta. E comece a dizer, Senhor, eu não sei bem porque eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Senhor, eu não tenho nem compreensão de como vou sair dessa, Senhor, mas eu sou grato, no mínimo pela vida. Porque apesar de grandiosos problemas, nós estamos vivos, e estar vivo é uma dádiva de Deus. Se estamos vivos é porque tem uma esperança. Ei, se você está vivo, Ele pode mudar o teu casamento ainda, Ele pode mudar o teu marido, Ele pode libertar o teu filho. Ei, se nós estamos vivos, ainda há esperança. E com um pouquinho que sobra, a gente diz, Senhor, eu te amo. Senhor, com um pouquinho de força que me sobra, eu sigo te adorando e dizendo obrigado. O armário não está tão cheio, as contas não estão em dia, parece que está tudo desmoronando, mas ainda assim, desmoronando, Senhor, mas ainda assim aqui dentro existe um pouquinho de esperança de que isso vai passar e que eu confio em Ti. Então por isso, Senhor, eu te ofereço o sacrifício de louvor. O vinagre começa a bater nessa ferida. O primeiro momento é de dores extremas, quase que espasmos musculares acontecem quando o ácido bate na ferida exposta. Mas junto com essa dor, os germes, a contaminação, os maus pensamentos que vão contaminando a nossa mente, dizendo acabou, não tem jeito. As más palavras que vão entrando no nosso coração, que vão dizendo é o último dia, acabou, para você não tem mais esperança. Tudo isso vai sendo limpo quando adoramos ao Senhor. E no final, aquela ferida exposta está limpa. E quando está limpo, começa o processo da cicatrização. Lados opostos da mesma carne se juntando de novo. Lados opostos dentro de nós, uma parte dizendo eu quero o Senhor e os seus sonhos, e a parte que dizia não, olha essas dores.
Uma parte que diz sim, mas Ele me deu a vida, e a outra parte que diz, mas olha tantos problemas por causa dessa fé. Uma guerra que divide a nossa carne, mas nesse dia que adoramos a Ele, a ferida é limpa por Ele, e lados opostos da mesma carne se unem, e já não seremos mais divididos, como disse Tiago, porque aquele que tem mente dividida, ele é inconstante em tudo o que faz, diz a palavra, é levado de um lado para o outro e agitado pelo vento como as ondas do mar. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. O Senhor sabe quantas lágrimas já caíram e que ninguém viu. O Senhor sabe quantas vezes faltou até palavras para iniciar uma oração, tamanha dor. O Senhor sabe. O Senhor sabe quão pesado está o fardo, o Senhor sabe. E esse mesmo Senhor que reconhece o tamanho do peso, é aquele que declara: eu não vou colocar sobre vocês uma prova maior do que vocês possam suportar. E junto com a prova eu vou dar para vocês um escape para que vocês possam suportar. Diante de mim eu vejo guerreiros e guerreiras, gente de fibra, que teve tudo para desistir e atirar e jogar a toalha e dizer: está pesado demais, mas que foram movidos pelo Espírito Santo a dar mais um passo, que foram movidos por Jesus a não desistir e a dar mais um passo, e a se levantar de novo e olhar para o céu de novo e dizer: Senhor, pelas minhas forças hoje acabou, mas eu sei que se Tu fores comigo eu vou dar mais um passo. E hoje o Senhor declara sobre nós a sua palavra que diz: ao servo do Senhor, ao homem e à mulher que creem em Deus, diz a palavra, não convém contender, disse Paulo. Não convém discutir com Deus dizendo: por que, Senhor, por que? Não. Nós aceitamos a Tua vontade, Senhor. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Esse sofrimento, gente, faz parte da jornada. Esse sofrimento, gente, ele diminui em alguns momentos da história. Mas esse peso, essa pressão que Jesus chamou de fardo, Ele disse que não vai tirar de nós. Ele disse que vai trocar, Ele vai colocar um novo, um fardo suave e um jugo leve. Mas vai ter sempre esse convívio com o sofrimento. Mas esse sofrimento não é como o mundo. No mundo se sofre de maneira desproposital. Não existe um porquê, não existe um para quê, não existe um propósito no sofrimento do mundo. A Bíblia diz que o sofrimento, conforme o mundo, é morte. Mas o sofrimento que está em Deus é para a vida. E Paulo declarou: essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando não pode ser comparada com o peso de glória que em nós será manifestado. Chegará um dia que todo esse sofrimento se transformará em glória, em vitória, em alegria, em júbilo. E quando esse dia acontecer, lembremos-nos que foi Ele quem nos visitou e nos colocou de pé enquanto nós estávamos naquela tumba vazia. E quando a vitória chegar, lembremos-nos que foi Ele que nos prosperou. E quando as portas se abrirem, lembremos-nos que Ele continua sendo aquele que abre porta, e porta que Ele abre, ninguém mais pode fechar. Eu sinto como que o Senhor nos pegando no colo, nos conduzindo como aquelas ovelhas que no meio da jornada cansaram, algumas que se perderam, tiraram os olhos do Mestre,
mas o bom pastor sempre conta o seu rebanho. O bom pastor sabe quantas ovelhas tem no aprisco. Nós não somos um número para Ele. Você não é um número para o Senhor. O Senhor te chama pelo nome. Ele conhece dados ao teu respeito que nem você sabe. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, diz a palavra. Te conhece por dentro, te conhece por fora e te ama de maneira incondicional. E quando estamos fora de posição, Ele para tudo. O nosso Jesus não é o Jesus do volume, não é o Jesus das massas apenas, Ele é o Jesus do não é o Jesus dos números, é o Jesus de Marta, de Maria, de Lázaro, do Rafael, do Luciano, é o Jesus do Marlon, é o teu Jesus. E quando não estamos no lugar adequado, Ele para tudo, deixa as 99 e vai em busca daquele que não conseguiu voltar. E muitas pessoas estão nesse lugar dizendo: eu não tenho mais força. Eu orava, eu jejuava, eu fazia, mas eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais fazer o caminho de volta para esse lugar, para voltar a exercer o meu chamado. Eu não consigo, eu não tenho forças. Quero te dar uma boa e linda notícia que talvez lendo esse texto, talvez vendo tudo que o Senhor fez, você ainda não tenha percebido. Quando Jesus fala da ovelha que se perdeu, o texto sagrado diz que esse pastor larga, deixa as 99 e vai em busca daquela que está fora do caminho. E quando encontra essa ovelha, ele celebra. Perceba que a ovelha foi encontrada fora do aprisco. Perceba que a ovelha foi encontrada fora do lugar aonde deveria estar. O pastor teve que ir atrás dela. O Jesus poderoso teve que caminhar até onde ela estava. Ela está num lugar inadequado, mas o texto diz que quando ele a encontra, ele se alegra. Todas as vezes que Jesus nos encontra, Ele se alegra. Não importa o lugar, não importa quão sujos, não importa em quão envolvidos com coisas que turbaram as nossas vestes. Quando Ele nos encontra, o coração dele se alegra. É o Jesus que não olha e não nos ama por causa da performance. É o Jesus que nos ama porque nós somos filhos e filhas de Deus. E para aqueles que dizem: eu não tenho força para voltar, encerro aqui essa mensagem com um apelo. Você que já cantou e não canta mais para o Senhor, você que já pregou e não prega mais, você que já foi do ministério infantil e hoje não é mais, você que já foi da área social e hoje não é mais, você que já fez e hoje não faz mais, você que já realizou e hoje não faz mais. E aqui dentro você diz: eu não faço, não é porque eu não quero, é que eu não tenho forças. Eu quero, de todo o meu coração eu quero, mas eu não consigo. O texto sagrado diz, e grava isso no teu coração, que para aquela ovelha que se perdeu e não tem mais força, o caminho de volta não é seguindo o pastor. O caminho de volta é o pastor trazendo a ovelha nos ombros. Não vai ter força para voltar a fazer, é graça. Não é com a tua força que você vai voltar a realizar, é nos ombros do pastor. O único mérito da ovelha que está voltando é: não resista. Se você não resistir, o Senhor vai te colocar de novo no lugar que Ele te criou para estar. Se nessa noite você simplesmente declarar: Senhor, eu entendi que o Senhor me quer de volta, não apenas no lugar de receber e ouvir, mas com a mão no arado, envolvido, participando, engajado, porque isso é igreja. Eu te quero nesse lugar, apesar das dores, apesar das lutas. O Senhor sabe e Ele está contigo.
Mas agora, a palavra do Senhor é: não resista. Deixa eu te pegar no colo. Deixa eu te botar nos ombros. O encontro não é punitivo, o encontro não é dizendo por que você parou, não. No encontro é simplesmente a alegria de Jesus dizendo: que bom que você voltou. Que bom que você está no lugar exato onde eu te criei para estar, em contato comigo. Agora deixa eu te levar de volta. Deixa eu fazer com você o caminho de volta para casa. Se Deus falou com você nessa noite, se o Senhor ministrou o teu coração, e existe alguma área da sua vida, da sua existência que você diz: eu já tive mais produtivo nessa área, eu já tive mais fértil nesse lugar, eu já estive mais ativo. Eu citei aqui coisas ministeriais, porque é a parte que me cabe como pastor te chamar para o envolvimento. A parte que me cabe é te despertar dizendo: você não faz parte de uma comunidade de fé apenas para sentar e ouvir a palavra, não. Tem uma cidade para ser ganha, grande é a seara, poucos são os ceifeiros, e o Senhor conta comigo e com você. A parte que me toca como pastor dessa igreja é dizer: ei, Deus está desesperado, não porque Ele está precisando, mas porque Ele anseia com o teu retorno. E tem um lugar para você, e tem um ambiente saudável à tua espera. Mas para outros, o chamado não é ministerial. Para outros o chamado é: retorna para aquele lugar de alegria aqui no coração. Volta a receber a tua família, volta a se consertar, pede perdão, volta àquele lugar de harmonia que existia antes do que houve. O pastor prega, mas não conhece a realidade. Mas diante de nós está o mesmo Jesus que estava diante de Marta e de Maria. O mesmo Jesus que sabia que no final daquela cerimônia fúnebre teria uma grande festa. Esse Jesus está hoje aqui para te dizer: se você não resistir, hoje é o primeiro domingo de uma semana linda, de um mês e de um final de ano que Deus está preparando, que vai ser sobrenatural. 2024 está só na metade e ainda tem coisas lindas para o Senhor realizar para a glória dele. Se você crê, se coloque de pé em nome de Jesus.